Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós temos declarado que esse tempo é um tempo de milagres, tempo de cura. Que precisamos de respostas reais, concretas, de Deus a nosso favor, em nosso favor, em favor. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Levanto as minhas mãos, posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas, não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora surdo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ele ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia. Aplauda o nome do Rei, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Aí mesmo, onde você está, feche os seus olhos, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu sou um milagre nas tuas mãos, a minha família é um milagre, a minha vida é um milagre. O maior de todos os milagres que Deus operou na vida daqueles que já são salvos é ter resgatado com mão forte a sua vida, a sua alma do império das trevas e transportar a cada um de nós para o reino do Filho do seu amor. Então receba em nome de Jesus a bênção do maior milagre da salvação. Consequentemente, receba também a cura, a libertação, a alegria do Espírito. Receba o transformar de Deus contínuo em sua vida. Em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra poderosa nesta noite, uma reflexão objetiva, mas de confronto pela necessidade que nós temos de recebermos capacidade espiritual para estarmos na brecha. Então a palavra hoje é Ezequiel capítulo 22, 30. Enquanto você localiza aí, nós vamos estar introduzindo esta palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos dado sempre uma direção para esses dias, em duas vertentes doutrinárias. A primeira é tratar a escatologia como uma mensagem necessária, mais que necessária para esses dias, a fim de aprimorar a fé do povo de Deus, da esposa do Cordeiro, daqueles que foram eleitos como a nação santa, o povo adquirido por preço, o sacerdócio real, a fim de que estejam atentos à voz do seu amado, que a qualquer hora nós ouviremos o seu chamado nas nuvens dos céus, quando o mundo não poderá ouvir, mas nós ouviremos. A segunda doutrina que o Senhor tem nos dado a trazer é a palavra de confronto, de exortação, de aprimoramento da santidade, para então estarmos em condição de participar deste grande evento que aguardamos, por que não dizer destas grandes promessas que nós anelamos e por elas também aguardamos. O apóstolo João, ele diz que ainda não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e como ele o é, o veremos. E quem nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Quem nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Eis a razão, a necessidade de estarmos trabalhando a palavra nesses dias em que o mundo está virado de cabeça para baixo, embora pareça que as coisas estão normais interiormente nas pessoas, mas está existindo uma ebulição no interior dos seres humanos deste tempo, diante de uma pandemia que eu classifico como a pontinha do iceberg que está por emergir, no cenário catastrófico mundial. É a ponta do iceberg, porque o que Deus está para trazer sobre este mundo, como cumprimento da sua palavra, é muito para além daquilo que nós possamos imaginar ou descrever, conforme o que está arrolado nas Santas Escrituras. Então, essa pandemia que tem perturbado a paz econômica, a saúde, que tem clausurado pessoas estão sendo levadas ao sentimento de frustração, de desistência da vida, gente que está desejando nem mais viver, gente que está vendo seus sonhos indo pelo ralo e que acha que a sua esperança está apenas relacionada às coisas dessa vida, e para muitos é verdade que assim não tem uma esperança de vida eterna, por isso estão vivendo uma vida de desilusão, uma vida dissoluta. Mas aqueles
que em Cristo têm a esperança, eles não estão de maneira alguma perturbados ou abalados. O salmista Davi disse: ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria, nem o meu coração atemorizaria. Aqueles que estão em Cristo, eles estão seguros, eles sabem que o que está escrito valeu para os patriarcas, valeu para os pais da igreja, valeu para a igreja primitiva, valeu para os profetas, para os apóstolos, e vale para os santos dos últimos dias. 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não sendo atingidos. A palavra de Deus diz que no tempo do avivamento nós alcançaremos uma força tal que um de nós valerá por 100, e o mais forte de nós valerá, quando juntamos dois, valeremos por 10.000, 10 milhares, 100 vezes mais 100. Então eu creio que Deus está dizendo nesta noite que tem uma palavra de comando para a sua vida, uma palavra de comando para você, mas você precisa tomar posição. Eu tenho declarado que esse tempo é um tempo que as pessoas estão repaginando muitas coisas, mas principalmente o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, precisa repaginar a sua forma, a sua legitimidade na forma de representar o reino dos céus na terra. O Senhor Jesus, ele deu uma ordem que orássemos pedindo que o reino dos céus fosse aqui na terra representado da mesma forma que é lá no céu. Diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Esta é uma das formas que nós temos que orar. Então nós vamos para uma palavra que eu digo sim, sempre de confronto. Então hoje o Senhor quer mais uma vez falar contigo. Receba, pratique, produza e reproduza o efeito dessa palavra que o Senhor está liberando para a sua vida, para o seu coração, para o seu ânimo, para o seu vigor espiritual. A palavra de Deus também nos declara que os vencedores herdarão todas as coisas. Todas as coisas o quê? Todas as coisas que o Senhor Jesus como vencedor herdou. É a Bíblia quem diz que ao vencedor lhe dará o direito de herdar também todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma que se com Cristo sofremos, com Ele padecemos, com Cristo também reinaremos. A opção de reinar, a opção de conquistar com Jesus é só para vencedores. Então não existe nenhuma palavra dirigida a derrotados, a pessoas fracas, a pessoas que se desanimam, que desistem da fé, da caminhada. Você conhece milhares e milhares de pessoas por aí pela rua. Quando você pergunta: você já conhece o evangelho? Eu já fui cristão, eu já congreguei, eu já tive numa igreja, eu já fiz isso ou aquilo outro. Não está por quê? Porque eu me decepcionei com o pastor tal, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com isso. Mas eu digo uma coisa para você: você decepcionou porque você não tinha raiz. Você decepcionou com o evangelho. Você decepcionou com o evangelho fraco, não com o evangelho que está na palavra. Você decepcionou com o pastor que é, segundo qualquer um outro modelo humano, fraco tanto quanto todos os homens são. Você decepcionou com aquele irmão, aquela irmã ali na comunidade em que você congregava, porque você olhou para as suas fraquezas e você quis firmar a sua fé nas pessoas ou nos seus modos viventes. Mas se você na verdade tivesse conhecido a palavra de Deus, como o Senhor revelou-se para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água que salta para a vida eterna. Você e eu precisamos entender que a referência da nossa fé está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que muitos há escandalizados, perdidos, sem nenhuma perspectiva. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu preciso que você, homem ou mulher, que está caído, se levante, porque senão aquele dia chegará e você vai ser acometido de surpresa. Como um ladrão que virá de noite, assim também virá o Filho do Homem. Como um ladrão de noite, também o dia do juízo virá, o dia do Senhor virá. Enfim, tudo aquilo que está por vir será como um ladrão que vem surpreendentemente. Então é necessário estarmos vigilantes. No capítulo número 22 do livro de Ezequiel, quero apenas trazer aqui uma breve reflexão para que você reproduza isso como grilhões bem cravados no seu coração, seja a palavra de Deus pregada. No capítulo 22, versículos 30 e 31, para essa referência, para o nosso respaldo bíblico. Busquei dentre eles um homem que estivesse
tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Aleluia. A palavra que tenho é uma pergunta. A temática que tenho é uma pergunta. Ainda há alguém na brecha? Ainda há alguém na brecha? Meus amados, é necessário primeiro entendermos para quem fora dirigida esta palavra e o porquê de o Senhor fazer essa colocação. Procurei um homem na brecha. E eu faço a pergunta: ainda há alguém na brecha? O que nós temos aqui é um apanhado histórico, mas ao mesmo tempo doutrinário profético, aqui apresentado pelo profeta Ezequiel, um dos profetas do Antigo Testamento, que ele recebeu de Deus revelações tão profundas, tão grandiosas, que ele fora qualificado como um profeta louco, pelas visões. As visões que Ezequiel recebera foram visões tão poderosas, que ainda muitos têm dificuldade de compreender, não tendo dedicação à investigação das Santas Escrituras, não consegue entender personagens que são apresentados nas visões de Ezequiel, porque ele vê em todo o tempo cenário dos acontecimentos das coisas nos céus. Ele vê os querubins, ele vê os seres espirituais de outras categorias elevadas, conformados com anatomias totalmente diferentes daquelas conhecidas na terra. Então, o profeta Ezequiel foi um profeta levantado contemporâneo de outros profetas, como no caso do profeta Jeremias, o profeta Daniel, que foi levantado pelo Senhor, ainda estando entre os cativos de Judá, quando foram levados para a Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia em 3 levas. Sempre que falo sobre o cativeiro babilônico para os judeus, a gente fala dentro de um contexto histórico para o passado, mas também dentro de um contexto profético, que tem a ver com o futuro, porque tudo aquilo que aconteceu na dispersão, que mesmo depois o Senhor cumprindo o retorno de parte desse povo, ainda eles continuam na diáspora até o dia que o Senhor os ajuntar por completo, porque houve várias levas do povo de Israel para as nações. Aqui estava a última das tribos com quem Deus fez aliança do trono, do reino, do governo monárquico em Davi, que era a tribo de Judá, que estava agora, depois de mais de 120 anos, que os seus irmãos do reino do norte haviam sido levados cativos pelo império assírio, e eles estavam agora vendo, se cumprindo neles também, a queda da posição, da glória, da honra, do reconhecimento, da alegria, da prosperidade, de tudo que eles tinham, do culto, da liturgia, dos profetas, de ter tudo aquilo que eles tinham, estava perdendo, porque estava se cumprindo para com eles a palavra do Senhor em relação ao juízo que determinado estava por causa dos seus pecados e que eles não se arrependeram. E houve 3 levas, uma em 605 a.C. e outra leva que aconteceu em 605, 606 a.C., a primeira, depois em 596, 97 a.C., depois a última em 587 a.C., e nesta primeira leva esteve lá, indo também com aqueles que foram nobres, o profeta Daniel, que fora ainda muito jovem. Na segunda leva estava lá, provavelmente foi levado também na primeira leva o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel começou a profetizar no ano de 597 a.C., quando o Senhor estava dizendo que ia levar o seu povo
por completo para o cativeiro. Por causa dessas oportunidades que o Senhor deu, eles foram levados em partes, mas eles não se arrependeram, não se voltaram para o Senhor e não se converteram. Então o Senhor foi intensificando esse cativeiro, foi levando o restante que ficara ali na nação. Então os últimos que tinham para ser levados, que tinham força, que tinham vigor, que podiam ser usados ali no Império Caldeu, foram levados no ano 586, 586 antes de Cristo. E o profeta Ezequiel profetizou 11 anos a respeito disso, e eles não acreditavam, eles não davam ouvidos à voz do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele fora o profeta visionário, e o Senhor dá uma palavra para ele que parece um tanto quanto discrepante com a sua posição de profeta, que o Senhor está dizendo que procurou um homem na brecha a favor do seu povo, para que não destruísse aquela terra, e não achou. Aí a gente pensa assim, mas e Ezequiel não era um homem de brecha? Sim, Ezequiel era um homem de brecha. Precisamos entender então qual o contexto de brecha e onde é que Ezequiel estava. Então o Senhor estava falando para o povo que estava lá em Jerusalém, a última parte que ficara, que o Senhor poderia ter poupados, e o Senhor estava usando o profeta Ezequiel como um dos seus arautos, que estava lá no cativeiro. O Senhor trazia ele arrebatado até lá Jerusalém. O Senhor fazia ele entrar no templo, ver o que estava acontecendo nas recâmaras do templo, porque ainda até esse tempo o templo não havia sido destruído, porque Nabucodonosor ainda não tinha entrado definitivamente pela última vez para levar o povo, o restante do povo cativo, e destruir o templo e levar os utensílios sagrados. E Ezequiel foi que teve a oportunidade de ver a idolatria, de ver a feitiçaria, a prostituição, a promiscuidade. Aqueles que diziam está em Jeová, está em Yahvé, o Senhor, o Deus Criador, o Adonai, o Elohim, o El Shaddai, o El Elyon, mas que na verdade estavam adorando outros deuses. Existia um grupo de mulheres que adoravam a rainha dos céus, existiam pessoas adorando a Baal-zebub e a Astarotes, e estavam adorando a todos os deuses dos pagãos, e inclusive fazendo pinturas dentro da própria casa do Senhor, como que o Senhor não estivesse vendo. E o Senhor mostrou isso ao profeta Ezequiel, ainda ele estando a 2.200 quilômetros de distância, porque o Deus Espírito Santo, onipresente e onisciente, ele não tem barreiras, não tem nenhum impedimento para vir o que está acontecendo aqui ou acolá. O Senhor é o Deus que está aqui, mas está aí no outro lado do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Através desta palavra ele pode estar alcançando a vida de alguém que está no além-mar, porque o Senhor é onipresente, onisciente. Ele sabe e conhece os segredos do teu coração, conhece o que você faz, o que você pensa, o que você fala, as coisas que você faz escondido, porque Deus é Deus que conhece. E o Senhor disse para o profeta Ezequiel tudo que estava acontecendo ali em Jerusalém, mas eles não se converteram. E o Senhor diz: eu procurei um homem na brecha para que eu não destruísse a terra a favor desse povo, mas não encontrei. Nós temos duas maneiras de entender a brecha. A brecha geralmente é uma fenda que se acha no lugar aonde deveria não existir a fenda, ou essa fenda ou essa brecha, muitas vezes ela passa a existir por uma necessidade. E a brecha, ela necessariamente para aqueles que estavam no muro, ela poderia representar uma vulnerabilidade para aqueles que estavam na cidade, se o muro tivesse brechas. Nos dias do edificador, reconstrutor e construtor Neemias, ele fechou todas as brechas do muro para que os inimigos não tivessem acesso ao que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Então, nesse caso, as brechas dos muros, elas não são tapadas por homens. As brechas dos muros externos, elas são tapadas, na verdade, por material concreto. Agora, os homens que estavam tapando as brechas, eles estavam armados e posicionados nos postos de batalha. Os guerreiros de Neemias, eles não só eram construtores ou guerreiros, eles eram as duas coisas ao mesmo tempo. A palavra diz que eles tinham numa mão a espada e na outra mão
a colher de pedreiro, vamos entender assim, a ferramenta da construção, porque eles eram tanto construtores como guerreiros. Essa é uma postura que muitas vezes Deus exige da igreja, do seu povo. O povo que se chama pelo nome do Senhor, não é pelo fato de ser o povo cordeiro, o povo manso, o povo que tem que ser humilde, que eles não têm que ser valentes. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, mas espírito de poder e de moderação. Então logo, ainda que tendo os atributos da humildade, da mansidão, do amor, do perdão, da graça, do favor, nós temos também o atributo da ousadia, da intrepidez. Nós fomos chamados para isso, é o que a palavra de Deus nos diz. Então os soldados de Neemias, quando estavam defendendo o muro, eles estavam fechando as brechas, mas eles estavam nos postos de batalha com a sua espada, de maneira que os inimigos não puderam prevalecer contra eles. Aqui nós estamos falando do tapar as brechas em relação a os que estão dentro da cidade. Agora existia um segundo muro, que é o muro que dividia o templo do acesso daqueles que estavam dentro da cidade. Eu quero declarar uma coisa: nem todos que estão dentro da igreja chegam-se ao altar. Ou seja, nem todos que estão em Cristo conseguem chegar a Deus. Jesus já tinha dito num certo lugar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Eu estou falando de uma revelação, eu estou trazendo uma revelação da palavra. Eu estou dizendo que assim como aqueles que estavam dentro da cidade estavam protegidos pelo primeiro muro, estavam tapadas as brechas por aqueles que guerreavam a favor dos que estavam dentro da cidade, estavam seguros na cidade, mas não estavam com a condição, nem todos, de ter acesso ao templo, porque existia um segundo acesso para o lugar em que Deus atuava, o lugar onde Deus se manifestava, que era o lugar santíssimo, o lugar onde estava a arca do Senhor, onde Deus falava, onde Deus se revelava, onde a glória de Deus descia, a glória de Deus emanava. Então, para aqueles que tinham acesso ao lugar santíssimo, era necessário que eles tivessem o conhecimento de onde existia a brecha, para que eles cobrissem a brecha numa necessidade de guerra ou de qualquer intervenção do inimigo. Para que finalidade, pastor? Para fazer salvar a glória de Deus através da arca da sua presença, da arca da sua aliança, pois só os sacerdotes poderiam tocar na arca. Então logo o Senhor está dizendo que só quem podia acessar o lugar santo do santo onde a arca estava eram os sacerdotes. Por outro lado, a arca do Senhor era protegida sempre pelos sacerdotes. A presença de Deus, ela é acessada por aqueles que são sacerdotes. Mas pastor, hoje ainda existe sacerdotes, pastor Isaac Alves? Ainda existe sacerdotes? Agora mais do que nunca existe sacerdotes, porque a Bíblia diz que Deus nos fez agora povo seu e sacerdócio real. Agora tanto aqueles que ministram no altar, como aqueles que foram chamados para a eleição da salvação, também são chamados para serem sacerdotes. Uns com o ofício de representar e defender ministérios, e outros de defender a sua própria vida, de se apresentar diante de Deus como sacerdócio da sua própria vida. Quando você peca, você não precisa mais ir ao sacerdote, falar: sacerdote, peça a Deus perdão por mim, porque você nesse caso é o sacerdote da sua vida. Você pode chegar diante de Deus, porque você tem a liberdade, porque Deus rasgou o véu e desceu até nós. O véu rasgou-se de alto a baixo, não de baixo a cima, mas de alto a baixo, significando que Deus desceu para habitar em nós. Assim Jesus disse: se alguém me recebe, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Então você agora pode acessar a Deus e dizer: Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Você pode dizer: Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, perdoa os meus pecados. Você pode dizer: Senhor Espírito Santo, fala ao Pai, em nome de Jesus, que eu quero perdão dos meus pecados. Então você é o sacerdote de sua vida. Mas existem aqueles que, além de serem sacerdotes de suas próprias vidas, são chamados para representar os ministérios. E aí nesse caso são aqueles que têm funções ministeriais: os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres, aqueles que foram chamados para servir dentro do corpo da igreja, a fim de aproximá-la do seu dono, do Senhor. E aí nesse caso
esses, nesse mesmo tempo, tanto quanto aqueles sacerdotes eram os tapadores de brechas, eles precisam ter a posição de tapar a brecha. E como é que se tapava a brecha? No caso, a brecha que dava acesso ao lugar santo, se tapava com homens de Deus, com ministros, com sacerdotes, com ministros, que tinham a condição de levar para dentro e tirar de dentro do lugar santíssimo a arca da presença do Senhor. Então, quando havia uma invasão, eles tinham que dar conta de sumir com a arca do Senhor dali, para que os inimigos não roubassem a glória de Deus. Entenda isso. A última invasão dos inimigos de Israel, até que a arca desaparecesse na história, foi essa invasão do ano 587 antes de Cristo, porque Israel, Judá, fora invadida muitas vezes por outros reis, que eles brigaram, que sempre se levantaram contra eles, mas nunca conseguiram levar a arca. Inclusive, já teve Faraó, já teve reis da Síria, que já levaram partes de tesouros da casa do Senhor, em determinadas, você vai encontrar no livro dos reis, várias atuações bélicas em que eles levaram, mas nunca diz na Bíblia, nunca está escrito que levaram a arca do Senhor. A única vez em que o templo foi destruído e que a arca do Senhor desapareceu foi nessa invasão, porque nesse tempo o Senhor não tinha mais sacerdotes dele. Os que estavam lá estavam corrompidos, os que estavam lá em Jerusalém já estavam vendidos, estavam todos vivendo a idolatria e a mentira e compactuando com um governo corrompido que já não queria Jeová como seu Deus e Senhor. Por isso é que a palavra está dizendo: procurei um homem na brecha para que defendesse a minha arca, a minha presença, a minha glória, a favor desse povo, para que eu não destruísse. O que faz um povo destruído é a ausência de Deus. O que faz um povo destruído é a ausência da glória de Deus. Quando a glória de Deus se vai, o povo perece. Isso está relatado na história. Nós encontramos um certo tempo, do tempo dos juízes, que o último dos sacerdotes, até que se fechasse a linhagem dos juízes, que foi Samuel, esteve ali, ele prevaricando contra o Senhor, juntamente com seus filhos, e a arca do Senhor foi tomada por um tempo. E durante os dias em que a arca do Senhor foi tomada, morreu o principal sacerdote, morreu os filhos do sacerdote, morreu a mulher do sacerdote, morreu um monte de varões importantes e valentes de Israel. A arca do Senhor foi levada para a terra do inimigo, e lá na terra do inimigo, a glória do Senhor, ela trouxe um estrago para o inimigo, porque a glória de Deus, na vida de quem não está na presença dele, traz prejuízo. Você tentar viver um evangelho de fachada, de mentira, de engano, gente que vive uma vida de participação do corpo de Cristo, eu tenho falado sobre isso, mas que não tem nenhum discernimento do corpo de Jesus, não reconhece o sacrifício, crucifica Jesus todo dia, vive uma vida de mentira, de engano. O Senhor não vai te tratar como inocente. A palavra de Deus diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e não tem o culpado por inocente. Você acha que Deus vai te ter por inocente? Jamais. A palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então todo aquele que não leva o sacrifício de Cristo a sério, paga as penas de não reconhecer o sacrifício substituto ou vicário de Cristo na cruz. Eu quero declarar nesta noite que o Senhor está levantando uma nova geração de sacerdotes, de homens e mulheres tapadores e tapadoras de brechas, que sejam capazes de representar a glória de Deus nessa geração, aonde um monte de covardes estão correndo da casa do Senhor, correndo da sua presença, correndo de buscar a sua face. Eu tenho declarado nesses dias, não existe um tempo mais necessitado de nós orarmos, de nós clamarmos, de nós buscarmos a face do Senhor, do que esse tempo. Mas parece que quanto mais as coisas estão dificultando, mas eu vejo o povo que se chama pelo nome do Senhor se comportando parecendo com o mundo também. Estão preocupados com o que vai comer, com o que vestir, igual os discípulos estavam perturbados. Estão preocupados com o amanhã, mas não estão preocupados com a sua vida espiritual, não estão preocupados com o seu estado de frutificação, não estão preocupados se ele está na presença do Senhor, se está preparado para o toque da última trombeta. E o Senhor está dizendo: eu estou em busca de alguém que esteja na brecha. Se você tem sido relapso em relação
ao chamado do Senhor, saiba que você certamente não poderá representá-lo diante do altar. Mas se o Senhor está despertando você, está te levantando, está te dando um posicionamento novo, o Senhor está dizendo: eu preciso de um homem, de uma mulher como você, que possa representar a minha glória nessa geração de trevas e fazer o meu nome engrandecido. Se é verdade, glorifica o nome do Senhor para sempre. Oh, Xenegavasso de Cambandaramanchou. Ai que o Senhor está dizendo: eu procurei um homem que estivesse na brecha a favor deste povo para que eu não destruísse, mas eu não achei. E porque não achei, eu trouxe e derramei a minha indignação. Tudo que o Senhor tem a fazer na terra, Ele só quer fazer através da sua igreja. Ah, Deus vai fazer através dos anjos? Não. Eu disse, ainda preciso estar falando sobre isso. Existem escatólogos bastante aí, muito infinitamente melhores do que eu, mas o pouco que o Senhor tem me dado a conhecer, que existe, muita gente pensa que existe só um evangelho, mas eu posso enumerar alguns evangelhos: o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, que é o mesmo, o evangelho da graça, o evangelho eterno, o evangelho da justiça de Deus. E os anjos vão pregar um evangelho também, o evangelho eterno, mas o evangelho da graça, quem tem a responsabilidade de pregar é a igreja. E a igreja, ela está responsabilizada a pregar o evangelho da graça. E enquanto ela está responsabilizada a pregar o evangelho da graça, os anjos não vão fazer essa obra. Quem tem que fazer essa obra é o povo que se chama pelo nome do Senhor, que foi comprado por preço. Por isso está escrito: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai. E o apóstolo Paulo diz que nós receberemos no tribunal de Cristo a recompensa daquilo que fizermos por meio do corpo. Que a obra de alguém seja boa ou má, tem que ser pelo que fez por meio do corpo. Então você precisa trabalhar, glorificar a Deus pelo que você faz no corpo. Você está achando que o Senhor, Ele vai ter te salvado e não vai cobrar de você aquilo que Ele investiu em você? O investimento foi muito alto, meu amado, minha amada. Existe uma multidão de gente dizendo que é servo e serva de Deus, parasitas, homens e mulheres parasitas, que Deus não pode contar com ele, que tem medo de afrontar o pecado, tem medo de confrontar as circunstâncias, porque são afrouxados no dia da batalha. Mas está escrito: se você no dia da angústia te mostrar frouxo, a sua força será pequena. Então levante-se e livra os que estão sendo levados para a morte, estão sendo levados para a matança. O Senhor está dando uma palavra nesta noite, para que você se levante na sua casa, na sua igreja, no seu chamado, no seu ministério, e venha viver o evangelho da plenitude de Deus. Você entende que Deus, Ele não tem com quem se comunicar a sua presença, a sua revelação, a sua palavra, a sua unção, seus milagres, seus sinais, se não através de eu e você. Então se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero estar tampando a brecha. Aleluia. Eu pergunto: ainda há alguém na brecha? E quando a gente fala está alguém ainda na brecha, tem a ver com vários aspectos do evangelho. O primeiro deles é alguém que interceda, alguém que ore, alguém que clame, alguém que busque, alguém que sacrifique, como Daniel, que se posicionou e começou a interceder pelo povo, e disse: eu passei a entender pelos livros do profeta Jeremias que os anos do cativeiro do meu povo eram de 70 anos, então me pus a orar e confessar os pecados do meu povo. Quer dizer, ele não confessou os pecados, ele confessou o pecado do seu povo também, porque os seus pecados você deve confessar todo dia, mas um verdadeiro tapador de brecha precisa entender que Deus o levantou para defender a sua vida, defender a sua família, defender a sua igreja, defender a sua nação, a sua cidade, defender os povos não alcançados, orar pela obra missionária. Você precisa entender isso. Você precisa se deslocar. Tire esse pé do chão e vá àqueles que estão caídos e faça a obra que o Pai lhe tem otorgado. Leve a glória do Senhor. A arca não existe mais, a arca é você. Você é a arca do Senhor. Então, se a arca é você, essa arca precisa se locomover para os montes. A arca do Senhor, muitas vezes ela era tirada para o monte, para o lugar do alto refúgio. O salmista, ele fez uma declaração, disse: leva-me para a rocha. Era o monte, a rocha que é alta demais para mim. Ele disse: é alta demais para mim, leva-me para a rocha.
Todas as vezes que alguém quis refúgio, sempre correu para o lugar alto. Porque do alto você tem a miragem do seu inimigo, e do alto você tem a capacidade de prevalecer contra os que estão embaixo, mais fácil do que estando embaixo com relação a quem está em cima. Então Deus está dizendo: eu te levo para o lugar alto. É do alto que vem o teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É de cima que vem o teu socorro. Você precisa estar no lugar alto. Tira os pés do tremendal de lodo e leva para o lugar alto, para a rocha que é alta, que é firme. O Senhor está dizendo: você representa aqueles que andam nos lugares altos. Veja o que está escrito: ó, quão formosos são sobre os montes, nos lugares altos, os pés dos que anunciam coisas novas, dos que anunciam a paz. Salmo 126. Sobre os montes, os pés dos que anunciam coisas novas, o evangelho. Formosos os pés de quem anda nos lugares altos. O profeta Abacuque, quando ele declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que não haja vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová o Senhor é o meu... está comigo, é o meu refúgio, e Ele me fará os pés como os das cevas. Ele me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, nos lugares altos. Deus tem lugar alto para quem está na brecha, para quem se posiciona no monte, na brecha da adoração, da oração, da evangelização, do discipulado, da pregação do evangelho, do investimento no reino, na obra do Senhor. O Senhor está dizendo: ainda há alguém na brecha? Porque eu tenho visto tanta gente fugindo, que será possível que ainda exista alguém na brecha? Tem alguém que está acordando na madrugada? Tem alguém que está orando pelas madrugadas, 3 vezes ao dia, como Daniel? Tem alguém que está indo aos hospitais? Tem alguém que está indo às penitenciárias? Tem alguém que está indo pelos valados? Tem alguém que está pregando nos palácios? Tem alguém que está pregando no meio das praças dizendo: Jesus está voltando? Ainda há tapadores de brecha? O Senhor está declarando nesse dia que você foi chamada para tapar a brecha. Mas se Ele não te achar na posição, Ele vai cumprir o que disse a uma igreja: se você não se consertar, eu venho depressa contra ti e removerei do teu lugar o teu catiçal, o teu candeeiro, a tua lâmpada. Tem gente que perdeu a luz porque a luz passou a não brilhar, e o Senhor removeu da sua casa, da sua presença. Lâmpada na casa de Deus só serve enquanto está alumiando. Lâmpada apagada não serve. Lembra das 5 virgens loucas que as suas lâmpadas estavam apagadas? Perderam a oportunidade. O tempo do Senhor para você é esse, é se voltar para Ele. É o tempo de orar, é o tempo de jejuar, é o tempo de ler Bíblia, é o tempo de pregar. Essa pandemia é a oportunidade para o povo de Deus buscar a sua presença. Mas quanto mais eu prego, mais parece que falta gente querendo ser santo. Quanto mais a gente prega santidade, mais parece que tem gente repudiando a santidade. Quanto mais a gente prega tempo de oração, mais tem gente repudiando a oração. Quanto mais a gente prega tempo de frutificação, mais tem gente correndo de frutificar. Quanto mais nós dizemos que o Senhor tem coisas novas e grandes para revelar na vida daqueles que o amam, não é dos que não amam, é os que o amam. Deus ama a todos, é quem ama a Deus demonstra mais amor para com Ele. Deus tem segredos a revelar na vida daqueles que muito amam a Ele. E eu quero nesta noite orar pela sua vida, declarando que você, nesta quinta da bênção, aleluia, está tomando um posicionamento e vai receber agora uma unção de tapador e tapadora de brecha. A sua boca vai se abrir, o seu coração vai se dilatar, a sua fé vai se elevar, a sua coragem vai se amplificar. E você vai se posicionar e dizer para o diabo: eu não tenho medo de você, Satanás. Não tenho medo de feitiçaria. Eu não tenho medo de bruxaria, de macumba, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de magia negra, de satanismo. Eu não tenho medo de o que possa me fazer mortal. Não tenho medo de coronavírus. Eu não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo. E se você não tem medo, prove isso e tome posição e passe a ser de fato um representante do altar. Porque o Senhor só vai poder fazer a sua glória revelada enquanto tiverem profetas para que Ele possa revelar a sua glória. Ele declarou na sua palavra:
o Senhor não fará coisa alguma na terra sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você é um profeta, se você é uma profetisa de Deus, e se você não é, mas quer receber a unção para tal, é preciso que você se coloque na brecha. Diga: Senhor, eu vou defender o nome do Evangelho com a minha vida. Eu preciso entender isso. Quando Jesus ele falou a respeito do perseguir a Ele e do amar a Ele, Ele disse que bem-aventurado é aquele que for perseguido por causa do seu nome e do Evangelho. É uma casadinha, Jesus e o Evangelho. Se você não está representando o Evangelho, Jesus está pela metade da sua vida. Se o Evangelho não traz problema para você, você está vivendo o Evangelho pela metade. E se o Evangelho não traz resultado através da sua vida, também você está vivendo Jesus pela metade. Então, o Evangelho completo na vida de homens e mulheres que estão restaurados em Deus é justamente viver o Evangelho completo, Jesus e o Evangelho da nossa salvação. Eu quero declarar na sua vida agora um tempo novo, um tempo de vitória. Oh, anarcassubi camaramachodarai. O Senhor me disse que eu não tenho que me preocupar com quem está me ouvindo perto, mas quem está ouvindo longe. E é de verdade que eu estou preocupado com você que está longe e aonde possa chegar essa mensagem. Então que o Senhor possa agora te capacitar, revestindo agora com as armaduras necessárias para você ser um valente de Deus a favor da sua arca, ou seja, da sua glória que está na sua vida. Deus seja glorificado. Pai amado, aí está este filho e esta filha. Eu oro e ministro sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro, Senhor meu Deus, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Joga hoje por terra esse espírito do medo, esse espírito do terror, esse espírito da covardia, esse espírito do desânimo, esse espírito da depressão, esse espírito do tremor das circunstâncias, das ameaças do inferno, do dia de amanhã que pode ser pior do que hoje. Mas a tua palavra diz que contigo arvoraremos pendões, e contigo saltaremos muralhas e destruiremos exércitos. Então declaro na vida deste filho e desta filha que ele está sendo levantado, está sendo levantada como tapador de brecha para este tempo. Que a boca dele seja a boca de pregador, que os seus joelhos sejam os joelhos de quem ora e de quem clama, que as suas mãos sejam as mãos de semeador. Oh, aleluia! Espírito Santo, reveste agora e coloca na posição a favor do altar. Levanta novos pregadores, novas pregadoras, levanta novos missionários, missionárias, levanta embaixadores para essa geração. O Senhor precisa de alguém, Senhor, valente como ele e como ela. Recebe em nome do Pai, recebe em nome do Filho, recebe em nome do Espírito Santo. Pai amado, para essa pessoa que está enferma, eu declaro, Senhor, a unção de cura. Ai, que faço de camandaramanai. Meu Deus, pega um copo com água aí agora, meu filho. Pega esse copo com água. Eu apresento este copo com água. Eu apresento este copo com água para aquele que estiver enfermo. Em nome de Jesus, que se torne agora um coquetel do céu. E ao ser ingerido, a enfermidade que estiver neste corpo, eu estou dando uma ordem. Espírito de enfermidade, ainda que seja espírito de morte, ao tomar agora esta água ungida, que agora é um coquetel do céu, preparado pelos anjos médicos dos céus, agora seja arrancada esta enfermidade, este mal, este nódulo, esta enfermidade dos tecidos, sim, dos órgãos vitais, do sangue, da pele, dos ossos, dos nervos, aonde quer que esteja este mal, da cabeça aos pés, eu dou a ordem, em nome de Jesus. Enfermidade, espírito de morte, eu dou a ordem, sai, 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 em nome de Jesus. Receba a cura, seja aliviado de toda a sua dor, desapareça a inflamação, as dores, toda a dor vai embora, em nome de Jesus. Obstruções nas veias, nas artérias, eu dou uma ordem, sai, em nome de Jesus. Enfermidade, dou uma ordem, enfermidade do coração, enfermidade do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, eu dou uma ordem no nome do Senhor Jesus. Os anjos do Senhor vai ao encontro deste enfermo agora. O espírito de cura alcance você, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a unção da cura na quinta da bênção está liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa.
Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe, coloque a mão sobre a sua cabeça e declara: sai, sai, sai. Procure a dor, você que estava sentindo dor que não tem mais. Procure aí essa enfermidade, porque ela desaparece quando você toma esse copo com água. E desaparece porque você toma um coquetel do céu. Aonde, meu Deus, chegar esta live, daqueles que não estão ao vivo, eu declaro sobre a vida dos que receberem esta palavra e que fizerem esse ato, tomando também o copo com água, que a cura aconteça automaticamente, o milagre, a libertação. Se há espírito opressor na vida de alguém, que também bate em retirada, em nome de Jesus. Obedece a autoridade do nome do seu Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço você. Acesse o nosso canal no YouTube e faça a sua inscrição, nos ajude, queremos divulgar, alcançar. O canal no YouTube é pr.Isaac Alves. Alguém que tiver aí, coloque aí, disponibilize por favor aí no Face aí para os irmãos. Aí no canal do YouTube, pr.Isaac Alves, semeadores, acredito, e você vai compartilhar, tem mais vídeos, tem mais mensagens, tem mais tudo. No domingo, no mesmo horário, nós estaremos aqui também trazendo mais uma porção da palavra. Um beijo no coração de todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, que a unção da unidade, que o poder e que a unção de conquista e que a unção de tapador de brecha seja com a sua vida, sua casa, sua família e seu futuro da agora para frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Oh, glória a Deus.